Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente falar de Vasco, né? Atualizar aqui as informações nessa quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Vamos lá falar de Vasco, o Vasco que tem clássico no final de semana contra o Fluminense que ontem se classificou também na Copa do Brasil, né? O Vasco se classificou na terça, o Fluminense se classificou na quarta. No sábado, as duas equipes se enfrentam aí pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre Léo Jardim, que foi o grande destaque, né, do Vasco nessa semana. Na partida contra o Operário, ele salva o Vasco no tempo normal, salva o Vasco nos pênaltis e tem a situação contratual do Léo Jardim, né? Vai acontecer a renovação ou não vai? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Tem camisa nova do Vasco lançada para os esportes olímpicos, a gente vai mostrar aqui também. Tem a premiação da Copa do Brasil, enfim, muita coisa para a gente falar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, começando aqui mais um vídeo, vamos começar falando de clássico, né? Porque no sábado o Vasco encara o Fluminense no Maracanã, jogo que vai marcar o reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense, né? Não dá pra gente negar que o treinador do Vasco, Fernando Diniz, tem uma história muito próxima, né? E, enfim, uma história bonita até no nosso rival. Acho que a gente pode dizer que o Fernando Diniz é o técnico mais importante da história do Fluminense. Se não for o técnico mais importante da história do Fluminense, com toda certeza é o técnico que proporcionou ao Fluminense o título mais importante da história deles, né? Então, o Fluminense tem muito carinho, muito respeito com o Fernando Diniz e agora encara, né, o Fernando Diniz pelo Vasco. Se tem uma coisa positiva pra gente, né, pro Vasco nessa situação, é que esse elenco do Fluminense, o Fernando Diniz conhece como ninguém. Afinal de contas, até o ano passado, Fernando Diniz estava lá e trabalhava com a maioria, né, dos jogadores que estão lá no Fluminense. Então isso pode ser um ponto positivo, né, para o Vasco, já que o nosso treinador conhece bem os jogadores do adversário, suas falhas, suas virtudes, suas características, e com toda certeza vai poder utilizar, passar essas informações, né, para o time do Vasco. O jogo acontece no Maracanã com público 50-50, né, ao contrário do que vinha acontecendo nos clássicos entre Vasco e Fluminense, que era sempre 90-10, né? Dessa vez as duas diretorias entraram num acordo e vai ser meio a meio o Maracanã, setor norte para a torcida do Vasco, setor sul para a torcida do Fluminense e os setores leste e oeste com torcida mista, né? Sem divisão ali de torcida, como é tradição aqui no Rio de Janeiro. A expectativa é de um bom público e a expectativa também é que a torcida do Vasco seja a maioria. A gente pode dizer que neste momento o torcedor do Vasco está um pouquinho mais empolgado, né, do que o torcedor do Fluminense. O Fluminense ontem se classificou na Copa do Brasil, passou pela Aparecidense, não levou sustos, né? Até saiu perdendo o jogo, mas depois conseguiu a virada e transformou em goleada, né, com certa facilidade até o Fluminense. Mas o Fluminense não vem jogando um bom futebol. Renato Gaúcho já está começando a receber uma cornetagem lá da galera. Eu acho que nesse momento o torcedor do Vasco está mais esperançoso para esse clássico do que o torcedor do Fluminense. E normalmente, né, a torcida do Vasco já é a maioria, que é a do Fluminense no Maracanã, e provavelmente não será diferente nesse jogo de sábado, lembrando que o Fluminense é mandante, né, para essa partida. O mando de campo é do Fluminense, mas é meio a meio, enfim, é praticamente um campo neutro, vamos dizer assim, porque acredito eu que a torcida do Vasco será a maioria. Então, nosso próximo adversário, o Fluminense, no sábado, no estádio do Maracanã. Mas vamos falar do jogo anterior ainda, a classificação do Vasco, né, contra o Operário, classificação dos pênaltis. O Vasco vencia o jogo até os 49 minutos do segundo tempo e aí uma bobeira da zaga, mais uma falha de Lucas Piton, né, que deixa o cara cabecear nas costas dele. O Vasco leva o empate e vira aquele drama, aquele sofrimento, né, em São Januário. O Vasco só consegue a classificação por conta do goleiro Léo Jardim, que defende 3 cobranças, né, nas penalidades e coloca o Vasco aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Essa classificação do Vasco
também rendeu um bom dinheiro ali, né, para o orçamento do Vasco. A gente sabe que o Vasco está sempre aí precisando de uma graninha, né, porque a coisa não está nada legal. E essa vitória do Vasco nos pênaltis contra o Operário rendeu ao clube não só a vaga na próxima fase, mas também uma grande premiação. Ao conseguir se classificar para as oitavas de final da competição, o Vasco faturou ali um valor milionário em dinheiro, e esse valor é de R$ 3.638.250, conforme valores divulgados ali pela CBF. A Copa do Brasil é a competição que melhor paga, né, no futebol brasileiro. O Vasco já havia recebido R$ 2.315.000 apenas pela participação na terceira fase, e como passou pelas duas primeiras fases, superando União Rondonópolis e Nova Iguaçu, o Vasco no total já faturou aí quase R$ 10 milhões em premiação nessa Copa do Brasil. O valor exato é de R$ 9.371.250. Então, esse caminho do Vasco até as oitavas já rendeu aí quase 10 milhões em premiação, dinheiro que vai ser importante com toda certeza para o Vasco aí nessa temporada, né? Afinal de contas, como a gente já disse, o Vasco está vivendo uma recuperação judicial, está vivendo aí uma crise financeira, então qualquer grana que entra é importante, imagina só quase 10 milhões. Nesse jogo contra o Operário, tivemos Alexandre Pato mais uma vez em São Januário, tá? Alexandre Pato assistiu o jogo ali na Social de São Januário, tá aparecendo uma foto aí na sua tela. Não é a primeira vez que Alexandre Pato é flagrado em São Januário, né? Não sei qual a relação que ele tem aí com o Vasco, não acredito que seja torcedor do Vasco, mas vira e mexe, Alexandre Pato aparece aí em São Januário assistindo jogos do Vasco. Ainda sobre o jogo contra o Operário, Copa do Brasil, o herói Léo Jardim, né, que salvou o Vasco, está em processo de renovação com o Vasco, e essa situação segue indefinida. A renovação contratual do goleiro Léo Jardim com o Vasco encontra-se nesse momento num estágio complicado. A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que, segundo a apuração dele, ao ser questionado sobre o tema, o CEO da SAF vascaína, Carlos Amodeu, afirmou que é um caso que está sendo resolvido internamente. No entanto, o staff do jogador tem se mostrado firme ao afirmar que, diante dos valores oferecidos pelo Vasco, não há acordo para a renovação. Apesar disso, existe um otimismo nos bastidores do Vasco, especialmente pelo apreço de Léo Jardim pelo clube. Ainda assim, a negociação envolve o empresário Paulo Pitombeira, que representa o goleiro e também possui outros atletas sob sua gestão no elenco do Vasco. De acordo com Flávio Dias, a renovação pode estar condicionada à resolução de pendências financeiras entre o Vasco e Pitombeira. Um dirigente do Vasco, ouvido pelo jornalista, confirmou que uma proposta oficial já foi encaminhada ao jogador, mas ainda não houve aceitação por parte dos seus representantes. O contrato atual do Léo Jardim prevê uma renovação automática caso o goleiro atue em pelo menos 60 partidas do Vasco no ano, o equivalente aproximadamente a 42 jogos, considerando uma temporada com 70 jogos. A expectativa é de que a situação avance com a chegada de um novo diretor executivo de futebol, o que pode destravar essas tratativas e possibilitar aí um acordo entre Vasco e Léo Jardim. Nesse momento, a renovação está emperrada e isso vai deixando todo mundo preocupado, né? Todo mundo quer logo essa renovação do Léo Jardim para ficar tranquilo. Já tem sondagem aí de outros clubes, o Cruzeiro já demonstrou interesse, Torino da Itália, até já se falou no Bahia também. Enfim, tem que resolver logo essa situação do Léo Jardim. E para finalizar esse vídeo, o Vasco ontem lançou uma nova camisa que é produzida pela Quírios. É a camisa dos esportes olímpicos, né, do Vasco Associativo. Está aparecendo aí na sua tela. O Vasco vai usar essa camisa no futsal, no basquete, enfim, em outras modalidades que não seja o futebol. Futebol é a parte, né, com a SAF. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, fui!